Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Amados irmãos, o Senhor, Ele vem através de sonhos, revelando, através de visões, revelando os mistérios, trazendo a revelação de mistérios escondidos dentro da sua palavra, da sua própria palavra, e nos revelando o tempo também das manifestações, dos cumprimentos das profecias, das aberturas dos selos. Glória a Deus, aleluias, por isso. Porque estamos vivendo o relógio profético do Senhor. Então, os tempos das profecias, ela está marcada dentro desse relógio. Então, enquanto o ponteiro não aponta essa hora para que manifeste essa profecia e manifeste esse evento, tanto no espiritual quanto no terrenal, as coisas não acontecem. Então, tudo está cronometrado no tempo do Senhor. Glória a Deus por isso, verdade? Amados irmãos, vou contar para vocês um sonho. Primeiro eu quero deixar uma palavra aqui em Jó 33:14, diz o seguinte: que Deus fala de uma ou duas maneiras através de sonhos e visões para corrigir o homem do seu mau caminho. Mas o homem não atenta para ver os sinais que mostra o Senhor. O homem não dá ouvido aos sonhos e às visões que o Senhor dá. Mesmo, isso diz a palavra, eu complemento, mesmo sabendo que o Senhor no Antigo Testamento falou com José através de sonhos, falou com vários profetas através de sonhos e visões, mas a igreja, hoje, a maioria das pessoas na igreja não crê que o Senhor fala como falou antes. E o incrível é que nós estamos vivendo no tempo da graça e necessitamos manifestar a fé na manifestação do Senhor. E o Senhor manifesta nas nossas noites. O Senhor, Ele está e trabalha por nós 24 horas. A palavra do Senhor diz que Ele não descansa para guardar-nos, para prevenir, precaver de nós cairmos e entrar no caminho da soberba. O Senhor quer nos desviar desses caminhos que levam para o caminho da perdição. Caminhos que levam a nossa vida a receber maldições. Caminho de maldições. Por isso o Senhor quer nos avisar. E em Joel, o Senhor fala que no último tempo ia derramar o seu espírito sobre toda a carne e que iam jovens profetizar, anciãos ter sonhos e visões. Anciões, não necessariamente que o ancião, a Bíblia não diz que o ancião é o do cabelo branco, que já é velho de idade. Não, o ancião, na palavra do Senhor, é o homem com sabedoria. É o homem que tem discernimento. Pode ser um jovem, pode ser uma criança, que se ela cresce em sabedoria, e a sabedoria é conhecer, o princípio de sabedoria é conhecer o Senhor, ela é anciã para o Senhor. Então, não pense que quando o Senhor está falando de ancião na Bíblia, Ele está falando de pessoas com sabedoria que vem da parte do Senhor. Amém? Nós somos chamados de ancião quando exercemos essa sabedoria e quando recebemos sobre nós a sabedoria que vem do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, amados irmãos, eu encontro uma criança e eu tenho que levar essa criança a um determinado lugar. Criança, na Bíblia, fala da igreja como criança, e quando é menino, varão, está falando dos 144.000, a primícia de Apocalipse 12, que fala que
que nasce esse menino varão da mulher. Você vê que Apocalipse 12, ele começa falando do nascimento de Jesus e depois mais para frente ele fala de outro nascimento e fala da mulher do nascimento, que ela tem dores de parto, mas ela tem que fugir também, na mesma condição que aconteceu com Jesus, de ter que fugir para o deserto. Essa mulher que a igreja também tem que fugir e ela está com dores de parto. Então a Bíblia vai relacionar as dores de parto ao tempo do fim que estamos vivendo em relação à tribulação que a igreja vai passar. E os que estão santos e preparados são guardados. Então eu estou sonhando, e criança também, falo que a palavra diz que nós temos que, para entrar no reino dos céus, temos que nos fazer como crianças. O que isso significa? Voltar a ser criança. Voltar a ser criança é ter esse coração puro. Esse coração leve, esse coração que não condena, esse coração que não guarda rancor, esse coração que não guarda ódio, esse coração perdoador, esse coração sem ressentimento, esse coração puro, esse coração limpo. Essa limpeza de coração. Essas são as vestimentas dos santos. A limpeza do coração é a vestimenta dos santos. Devemos manifestar essa pureza. Então sempre a igreja também pode ser relacionada na figura de criança, justamente quando o Senhor está falando, mostrando algo e mostrando que está falando da igreja, ele pode mostrar crianças nos sonhos dessas pessoas. Glória a Deus, aleluia, por isso. Dependendo do sonho, quando é um sonho para revelação individual e não em relação à igreja ou o menino varão, o Senhor dá sonhos de criança também, em relação a bênçãos que a pessoa vai receber também. Esse é algum dos significados de sonhar com crianças. Temos que analisar o contexto do sonho, levar ele na palavra e aí buscar o discernimento através do Espírito, porque não é através da razão. Através da razão não manifesta o discernimento de Espírito. Tá? O discernimento de espírito manifesta pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito que vem o discernimento. Então eu tenho que estar em espírito e analisar os sonhos em espírito. Por isso que você vê os profetas, quando Daniel ele fala, João fala, que ele para, Daniel, por exemplo, ele fala que ele faz o jejum, e ele tem essa visão, ele fica, assustado com a visão, depois ele deita para observar a visão. Ele faz essa colocação de que ele toma um tempo de vigília espiritual para poder meditar no que ele sonhou. Então isso é o trabalho que nós devemos fazer, meditar no que sonhamos, porque é uma mensagem que vem do Senhor. Você necessita meditar nela conforme a palavra para ver se realmente vem do Senhor, sabendo que os sonhos eles podem manifestar pela razão, pela emoção, pelo Espírito de Deus, e pode manifestar também pela ação maligna. Então, o próprio Satanás pode trazer determinados sonhos, como se fosse sonho da parte do Senhor para trazer engano. Então, por isso que é muito importante o discernimento. Por isso que é muito importante o discernimento do sonho ou da visão, você vai conseguir analisando o sonho conforme a palavra. Se a palavra testifica e dá testemunho de que esse sonho está escrito e condiz com a palavra, esse sonho vem da parte do Senhor. Compreende? E o Espírito de Deus testifica em nós,
testifica fortemente em nosso coração o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, esse sentir. Mas eu não vou ter esse sentir se eu não estou sensível ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Tenho que ter essa sensibilidade espiritual. Para isso, eu tenho que estar mais em espírito. Vamos começar aqui em nome de Jesus, o que o Senhor me mostrou. Eu encontrei um menino e eu tinha que levá-lo a um determinado lugar. Então, sempre quando temos que levar a um determinado lugar, sabemos que a mulher de Apocalipse, ela é levada a um determinado lugar, né? E o menino varão também é levado a um determinado lugar, porque Apocalipse 14, que são 144 mil, eles são levados no Monte Sião. Então, eles são levados, eles são retirados e apresentados como primícia, antes da igreja ser guardada. Então, amados irmãos, quando eu levo essa criança a um determinado lugar, eu tenho a função de levar a um determinado lugar, então eu posso conectar isso com um menino varão ou a própria igreja. Mas só que aqui eu vejo em relação ao menino varão. Mas vamos continuar e vocês vão entender. Eu vejo que suas calcinhas, suas calças, né, estavam do avesso. Então eu vou desvirar, tiro para desvirar e colocar no lugar. Mas só que ela estava do avesso porque estavam sujas, elas estavam sujas por dentro. Então, amados, eu vou contar o sonho e depois eu explico. Elas estavam sujas por dentro. E eu pego esse menino e começo a ir por um caminho de terra, um caminho antigo. Não é um caminho novo, é um caminho antigo que eu começo a levar essa criança. Eu tenho nas minhas mãos um guarda-chuva para proteção de sol e chuva. E eu tenho nas minhas mãos algo para comer. Então eu sigo esse caminho. Era um lugar de campo, né? Uma roça, caminho de terra, caminho antigo. Eu estou nesse lugar onde aí depois a visão muda. Eu chego em um determinado lugar aonde está reunido umas pessoas, mas havia um lugar marcado, estava demarcado como em forma de círculo. E as pessoas estavam aí expectantes de algo que ia acontecer dentro desse lugar que estava marcado. E aí eu vejo que começa o juízo. E o juízo começou dentro deste lugar. Começou do lado de dentro, nesse lugar que está marcado. E eu vejo que dentro desse lugar estava o juiz. E quem o juiz estava julgando era uma mulher. E esse lugar que esse juiz julga a mulher é do lado de fora, é a campo aberto, ou seja, a céu aberto. Não é dentro de quatro paredes, não. É a céu aberto, que significa o mundo, né? A mulher, ela significa a igreja, tá? E eu não estou com a multidão de fora, tá? Eu não estou só olhando com a multidão afora. Eu participo também desse juízo. Eu estou do lado de dentro, junto com a mulher e com o juiz. Eu estou aí para ajudar. E aí, eu vejo que todos os envolvidos nesse juízo tiraram as suas sandálias. E aí acontece o juízo. E quando termino, eu vejo que alguém juntou essas sandálias, não? E colocou as sandálias no teto de uma casa que estava perto. Então, eu vou buscar as minhas sandálias. Um momento. Então, quando eu vejo,
as sandálias colocadas, eu vejo que havia um grupo junto comigo que havia tirado as sandálias para entrar nesse lugar, porque esse lugar era santo. Por isso tiraram as sandálias. E eu vejo que no meio desse grupo havia sandálias mais simples e havia umas sandálias de couro diferente. Eram muito poucas sandálias de couro, mas dentro desse grupo havia sandálias um pouco melhores. Por quê? Por causa da experiência e por causa da posição, não? Do chamado que cada um receberam, da preparação, isso é, a preparação. Então, esses que tinham uma preparação maior e foram destinados a um chamado específico, tinham umas sandálias que eram diferentes aos demais. Eu tiro as minhas sandálias porque agora eu sei que eu tenho que continuar a caminhada e eu tenho que continuar cumprindo esse ministério, esse chamado. Então eu vou para o lado de fora dessa demarcação, porque havia uma demarcação aí. Eu vou agora para onde está o povo. Glória a Deus. E então, imediatamente, eu vejo que apareceu nas minhas mãos 2 cintos pretos. E apareceu uma agulha e uma linha, algo muito bonito, que eu uni os dois cintos e comecei a costurar, a emendar os 2 cintos. A juntar esses 2 cintos. Nós vemos, amados irmãos, que sonho mais insignificante para uma pessoa que não tem conhecimento espiritual, não é? Olha, eu sonhei com um menino que estava com a calça virada, e eu levava ele por um caminho, eu sabia que era um caminho antigo de terra, e esse menino estava com a calça suja. E olha, eu vejo um lugar separado aí, um povo vendo algo acontecendo, que era uma espécie de juízo. Eu vejo eu costurando um cinto. Para quem não tem conhecimento e não leva isso para a palavra do Senhor, nunca vai saber que o Senhor falou com ele. Então, por isso é muito importante, por mais que seja insignificante o sonho que você teve, por mais que foi uma visão costurando um cinto, você tem que saber o porquê costurava esse cinto nesse sonho. Eu vou te falar e vocês vão ficar maravilhados em relação ao que o Senhor está falando nesse sonho. Olha só. As calças, né, da criança. Há uma expressão em espanhol, eu acho que aqui no Brasil também tem, mas talvez eu vou confundir um pouquinho, você me desculpa, mas há uma expressão em espanhol que diz, coloque as calças. Aqui tem, mas eu acho que não é desse jeito, né? E o significado de colocar as calças é assumir o controle, tomar decisão importante, liderar uma situação, mostrar valentia e firmeza, deixar de lado a timidez ou a indecisão para atuar com decisão e coragem. Porque colocar as calças é para quem tem poder de decisão. Está mostrando que você tem poder de decisão e que você não tomou a decisão ainda e tem que tomar essa decisão. Essa palavra está direcionada às crianças para entrar no reino dos céus. As crianças, o menino varão dos 144.000, esse exército que o Senhor chamou. O Senhor quer falar para vocês o seguinte, que
tem que agora começar a assumir o controle, tomar decisões importantes e liderar as situações na vida de vocês. Vocês têm que mostrar valentia e firmeza, deixar a timidez de lado, atuar com decisão e coragem, porque vocês têm poder de decisão. E colocar as calças é um símbolo de ter o mando, tá? De mandar, de ter comando e ser quem dita as regras. O exemplo do uso dessas palavras, não? É como que alguém não está defendendo a sua posição. Então, através dessa revelação que o Senhor me dá, eu falo para você defender a sua posição como santa do Senhor. Defenda a sua posição como chamado do Senhor, principalmente em relação ao chamado que Ele tem na sua vida. Eu te chamo a defender essa posição e a não sair do lugar. Se o Senhor te disse que é assim, Ele te disse que é assim e ponto final. Não tenha dúvida do que o Senhor falou com você, porque é Ele que está falando. Não duvide das revelações que o Senhor tem te dado, porque vai chegar um tempo, nós já estamos chegando um tempo, que muitos vão tentar nos parar dizendo que as revelações que estamos recebendo não vêm da parte do Senhor. No meu vídeo em espanhol, eu recebi um monte de acusações, porque as pessoas estão agora nos atacando por receber as revelações do Senhor, dizendo que o Senhor já não fala mais, que o Senhor deixou de falar. E eu te pergunto, então, essa palavra de Joel que fala que ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne e que teriam visões e sonhos, isso você está falando que é mentira, então? Você está falando que o Senhor não fala mais, então não ouve? Ou é porque vocês não ouvem? Compreende? Então, amados irmãos, o Senhor está falando e nós não podemos agora deixar-nos influenciar. Nós devemos manter na posição. Como Paulo disse, nós não devemos deixar que os ventos de doutrina nos levem de um lado por outro, colocando dúvida no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está te pedindo para defender sua posição com quem foi chamado, tá? E para o que foi chamado. Você foi chamado, para que você foi chamado? Para isso você foi chamado. Defenda a sua posição em relação a isso. Se posicione em relação ao seu chamado e defenda espiritualmente sua posição espiritual, como parte desse exército que o Senhor está chamando para se levantar. E se levante e olhe as suas vestimentas e não oculte sujeira nas vestimentas. Não oculte suas falhas diante dos olhos do Senhor. Seja claro e transparente para o Senhor. Todos nós pecamos. Temos que ser claro e transparente com o Senhor. Tome posição. Agora, o guarda-chuva simboliza uma proteção divina, um amparo, refúgio frente às adversidades, frente a tormentas da vida e frente a perigos espirituais. Porque necessitamos essa proteção divina, necessitamos a proteção divina, porque virá uma tormenta grande e necessitamos essa proteção divina. Porque virá os juízos
Com os juízos também, porque a tormenta se relaciona com chuvas, com tempestades, com ventos de tormentas, tá? Por exemplo, você está em paz na sua casa e do nada saiu uma briga terrível. Isso são tormentas, tá? Espiritualmente são tormentas, são chamados tormentas. Então, esses ventos de tormentas, nós temos que nos proteger desse vento. E só a proteção divina nos dá essa proteção. É Deus que nos dá essa proteção. Devo ter essa proteção. E devo ser protegido também dos juízos que virão. Porque os juízos, os juízos do Senhor, ele manifesta no calor da ira do Senhor. Por isso que, quando estava acontecendo esse juízo, nesse lugar demarcado, nós tiramos as sandálias para poder entrar nesse lugar, porque o próprio Senhor estava aí litigando, brigando, enfrentando a mulher que é a igreja. E olha só que interessante, eu vou continuar passo a passo aqui, vocês vão entender. Então, esse guarda-chuva, né? Não é o guarda-chuva, isso é uma simbologia que o Senhor usou para poder me explicar algo, para me fazer compreender o que Ele está falando. Não é que vamos sair carregando o guarda-chuva, não tem nada a ver com isso. É a simbologia de algo que o Senhor está usando para poder revelar de acordo com a minha compreensão. Mas se eu não busco espiritualmente o que significa isso, eu nunca saberei o que o Senhor está me falando. Proteção contra o fogo dos juízos que virá. E eu tinha na mão também o alimento para dar para essa criança e para comermos, para ser sustento. Alimento dentro da palavra de Deus, o significado espiritual do alimento é a palavra de Deus. E isso todos vocês sabem, que é a palavra de Deus. Agora, essa criança, ela estava na sua condição normal, de criança. Porque toda criança que usa fralda, que está nessa idade de usar fralda, ela vai sujar. Então, se suja. E a própria palavra fala, Jesus lavou os pés dos discípulos, porque a caminhada sujou os seus pés. Então, na nossa caminhada, nós nos sujamos, tá? Então, por isso, necessitamos, não? Ser lavados, ser limpos e ser levados para essa purificação. Por isso, essa criança estava suja e eu levava ela a um determinado lugar para a purificação. A igreja também passa por essa purificação, porque por mais que você tenha guardado a santidade, na sua caminhada os seus pés sujaram. Então é necessário lavar os pés, é necessário essa purificação, passar por essa purificação. Glória a Deus, aleluias. Então eu levava essa criança para passar por essa purificação. Então, amados irmãos, todas as crianças, elas têm suas necessidades biológicas, tá? Por isso que essa criança é levada a esse determinado lugar para ser limpa. E muitos que passam por lutas, por manter a santidade, têm pouca força. O Senhor sabe que muito de vocês tem tido pouca força para buscar o Senhor, tem tido pouca força para manter a santidade, tem tido pouca força para manter na posição que o Senhor te deu. Mas o Senhor diz que Ele se encarregará disso. No entanto, são levados para essa purificação como estão. A criança era levada como estava, tá? Para passar por essas águas purificadoras. São levados e são lavados e as vestimentas são mudadas. Glória a Deus, aleluia. Não deixem de esforçar para manter a santidade. O Pai é quem ajuda
você quando você se esforça. Quando você se esforça, ele te ajuda. Quando você não tem o mínimo interesse para se esforçar ou para ir para um determinado caminho ou para fazer essa santificação e essa purificação, ele entende que não está no seu querer, não está na sua vontade fazer isso, ir por esse caminho. Então ele te deixa. Mas quando ele vê que quando você começa a se esforçar em buscar, mesmo sabendo que está sendo difícil, ele vai vir com essa força, ele vai vir com essa ajuda. Porque ele sabe que você tem pouca força. Apocalipse 3:8. Eu sei o que faz. O que você faz, não? Eu vou traduzir aqui em português, porque está escrito em espanhol aqui. Posso mudar as palavras, mas você vê na sua Bíblia, por favor. Eu tenho aberto diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, sem embargo, tem obedecido a minha palavra e não negou o meu nome. O caminho antigo de terra. Olha, o caminho antigo de terra é as veredas antigas. É o ensinamento antigo. Olha o que o Senhor fala em Jeremias 16. Essa foi a palavra que ele me deu. Assim diz Jeová: para no caminho e olha, e pergunta pelas sendas antigas, pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E anda por ele. Então acharão descanso para a vossa alma. Mas eles disseram: não andaremos. O Senhor está pedindo para cada um de nós fazer uma avaliação de quê? De como está meu caminho. Senhor, como está meu caminho? Olha, eu fiz isso está correto? Eu estou andando no caminho certo? Eu estou fazendo certo? E essa revelação está correta, Senhor? Isso vem do Senhor? Porque senão eu vou sair do caminho. Eu não posso sair do caminho, eu não posso sair da palavra. Eu tenho que manter na sua palavra, na Torá, na sua ensinança. Eu tenho que manter na ensinança antiga. Eu não posso ir agora para o que é novo, para essa ensinança nova, que está cheia de doutrinas, que foi criada por homens. Eu tenho que estar na palavra. Então, Senhor, eu estou desviando. Então, isso é analisar o meu caminho. E aqui Jeremias está dizendo, assim diz o Senhor: analisa o teu caminho e ande pela vereda antiga. E eles disseram assim: não andaremos. Por quê? Porque a igreja está dizendo: nós não vamos andar pela vereda antiga. Nós não queremos o antigo, nós não queremos só palavra. Nós queremos campanha disso, campanha daquilo, nós queremos campanha da prosperidade, nós queremos não sei o que, não sei o que, não sei o que esse líder fez para que nós pudéssemos prosperar. E o Senhor está assim: mas eu quero que vocês voltem à vereda antiga. Eu não quero que vocês andem de acordo com a ensinança do homem, eu quero que vocês andem de acordo com a minha ensinança. Está entendendo o que está dizendo essa palavra? Então eles falam assim: não escutaremos. Aí no 18: portanto, ouvi, nações, e entenda, ó congregação, o que sucederá. Ouvi, terra, é aqui que eu estou trazendo mal sobre esse povo, o fruto dos seus pensamentos, porque não escutaram minhas palavras e aborreceram minha lei. Então, o que o Senhor está trazendo sobre esse povo, sobre essas congregações que quer continuar de acordo com o que eles pensam? Os frutos do pensamento deles. Então, mais doutrinas vai surgir aí. Mais pensamento de homem vai surgir para poder ensinar. Porque vão estar ensinando totalmente contrário
a essa vereda antiga que o Senhor quer que caminhemos, essa senda antiga. Então, amados, ele diz assim: porque não escutaram as minhas palavras e aborreceram a minha lei. Portanto, Jeová disse isso: é aqui que eu coloco a este povo tropeço, e cairão neles os pais, os filhos juntamente, o vizinho e seu companheiro perecerá. Assim ha falado Jeová: é aqui que vem um povo da terra do norte, e uma nação grande se levantará dos confins da terra. Arco, empunharão arco, e eles são cruéis, não terão misericórdia. Seu estrondo brama como o mar, montarão a cavalo como homens dispostos para a guerra contra ti, ó filha de Sião. Quem é a filha de Sião? A filha de Sião é a igreja. Essa é a filha de Sião. Mas o Senhor está falando que virá contra a filha de Sião? O Senhor está falando que virá contra a filha de Sião, que saiu das sendas antigas, que saiu do caminho. O Senhor vai corrigir a filha de Sião. E aí ele fala no 26, ó filha do meu povo, cine-te de cilício, vista de cilício. Cilício é dor, janto, luto. E rola nas cinzas, coloca luto como por um filho único, chora de amargura, porque logo virá sobre nós o destruidor. O Senhor está anunciando que logo entraremos na grande tribulação. Por isso ele fala, ele chora para voltar para o caminho, para que eu te perdoe, filha de Sião, porque senão vão passar para a grande tribulação e o destruidor virá sobre vocês. E olha só o que ele fala, porque por fortaleza tenho colocado o meu povo, por torre conhecerás, pois, e examinará ele o caminho deles. Então o Senhor está falando que levantará um povo que o Senhor coloca por torre, porque são os que vigiaram. Por que está na torre? Porque são os atalaias que o Senhor está levantando. O Senhor coloca por torre esses atalaias, que são os 144 mil. E esses são os que examinará o caminho da filha de Sião. Então, por isso que parte dos 144 mil estava junto com o juízo que acontecia com a mulher. Era Deus, os 144 mil e a mulher dentro desse lugar marcado, dentro desse lugar que foi medido pelo Senhor. Entendeu? E eles estavam sem as sandálias porque era santo lugar, porque o Senhor estava aí. Era o Senhor mesmo com a igreja, corrigindo a igreja, levando em juízo a igreja. Então esse tempo chegará. E aí, amados, por que o Senhor fala, olha, eu colocarei esse povo forte por torre, todos os conhecerão, e eles são os que examinarão os caminhos deles, porque todos eles são rebeldes. Por que são rebeldes? Porque saíram do caminho. E aí, porque são porfiados, ou seja, são sem atenção, andam brincando com a palavra do Senhor. Todos eles são corruptores. Eu vejo juízo a céu aberto. O juízo acontece no mundo, tá? Portas afora, no mundo, não no templo dentro da igreja, fora.
E olha só, e o povo, o juízo estava acontecendo com a igreja aqui, mas no sonho o povo, que reflete os gentios, estava fora, tá? Fora do pátio. Olha que diz 1 de Pedro 4:17 sobre isso. Porque é tempo de que o juízo comece pela casa de Deus. Sim, primeiro começa por nós. E qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Os que estão de fora. A mulher que o Senhor litigava no juízo era a igreja, falei umas 3 vezes já, e os que ficavam de fora olhando, né? Eu já expliquei sobre isso. Então, quando eu vejo que tiram as sandálias, eu lembro de Êxodo 3:5, de Moisés. Então disse Deus: não te acerques, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está parado é terra santa. Por que terra santa quando o Senhor está com a própria igreja, tratando com ela? Porque Ele é santo, porque a glória de Deus estará aí. Então, assim como a glória de Deus manifestou nesse monte e ninguém podia chegar, assim também será quando o Senhor estará, porque Ele estará na própria terra, trazendo esse juízo na figura dos 144.000, porque eles são os que levam a glória de Deus. Em Apocalipse 11:1 diz assim: então me foi dada uma cana semelhante a uma vara para medir, e me disse: levanta e mede o templo de Deus, que é o lugar de Deus, o altar e os que adoram nele. Está falando da igreja, está falando do templo de Deus, o lugar onde está o Senhor. Está falando do altar, que somos nós aqui, nosso coração, nós somos templo de Deus, como diz a palavra. E aí fala assim: mas o pátio que está de fora, deixe-o, não mida, porque é entregado aos gentios. Então, por isso que eu vi essa demarcação. Os gentios estavam olhando, observando tudo acontecer, mas eles estavam de fora. Ainda não tinha chegado o tempo do juízo deles, porque Pedro diz que primeiro é com a igreja. E aí diz assim: eles, os gentios, pisarão a cidade santa por 42 meses. E eu darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de saco, vestidos de humilhação, vestidos de luto. Glória a Deus, aleluia. Essas 2 testemunhas são os 2 olivos e as 2 candelários que estão de pé diante de Deus da terra. Os candelários é a igreja. Esses meus 2 testemunhas são as 2 igrejas. São os 2 candelabros, ou seja, são 2 candelabros. Cada candelabro tem 7 lâmpadas. 2 candelabros dá 14 lâmpadas. 14 aponta para o número, a numerologia do nome de Davi, da casa de Davi. É a dinastia da casa de Jessé, tá? A palavra do Senhor fala da dinastia da casa de Jessé. A dinastia da casa de Jessé são os reis e sacerdotes que o Senhor levantarão, porque a palavra do Senhor diz que não faltará rei na casa de Jessé, na casa de Davi, e serão rei para sempre. Então o Senhor levanta os sacerdócios para sempre nessa dinastia da casa de Davi, na casa de Jessé, que é o pai de Davi. Por que sacerdotes e reis para sempre? Pedro fala a respeito disso, e aí existem outros versículos que falam que seremos reis e sacerdotes para sempre, porque ele nos fez reis e sacerdotes para sempre. Então, junto com ele, há um povo para governar no tempo do milênio, junto com ele, porque ele é o rei e é o nosso sacerdote, Yeshua. Essa é a primícia.
que se levantou, primícia dos mortos. E agora vem a primícia dos vivos, né? Que são os 144 mil, a primícia da igreja. Esses também serão reis e sacerdotes. Então, o que acontece? Glória a Deus, aleluia. Eles são os que guardam o testemunho. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, depois que eu saio dessa visão, o que eu vejo? Eu vejo que o pátio de fora é o mundo, não é? Então, esse juízo acontecerá no mundo, tá? Com a igreja no mundo, afora, a céus abertos. E, porque primeiro começa com a igreja. Eu saía já para os gentios. Glória a Deus, aleluia. E o interessante que uma irmã também, dos 144 mil, vou tomar a liberdade de falar, ela deve estar me vendo, ela me chamou e me disse, olha, ela acabou de ver meu vídeo, né? Ela disse, olha, eu sonhei faz 2 dias, parece, não sei, porque eu contei esse testemunho ontem. E ela me disse, olha, eu sonhei que eu estava saindo do metrô, e na hora que eu estava saindo do metrô, eu tinha que tirar minhas sandálias, e veio uma voz e me disse, tira suas sandálias porque esse lugar é santo. E aí você contou a respeito desse testemunho. E recebi o e-mail dela, e falei, olha, me faz entender o porquê acontecia esse juízo aí nesse lugar que estava demarcado, e depois nós íamos sair para o mundo, para o lado de fora. Mas quando você fala que no metrô, que é um lugar onde tem muitas pessoas, e acontece isso, e o Senhor te mostra, tira as sandálias que esse lugar aqui é santo, é porque o juízo do Senhor acontece no mundo a qualquer momento, quando Ele quiser. Compreende? É quando o Senhor quiser. Ou seja, o juízo do Senhor, para que vocês entendam bem, o juízo do Senhor vem através das tribulações na vida de cada irmão. Então o Senhor estará litigando, ou seja, corrigindo a sua igreja aonde estiver. Então isso significa que vamos entrar, já estamos começando a entrar e vamos entrar num tempo onde haverá uma maior opressão na vida de cada cristão. Eles serão perseguidos, porque o Senhor trairá eles a consciência da sua maneira de viver, para que eles analisem se estou verdadeiramente santo, porque o Senhor já vem. O Senhor vai permitir essa preparação, porque a igreja resiste. E quando você prega algo assim, a gente é atacada, porque eles não querem ouvir. E eu lembrei de uma visão também que aconteceu ontem na noite. Eu vi uma mulher que corria, isso foi antes, quando eu comecei a dormir, eu tive essa visão. Eu vi uma mulher correndo, e essa mulher corria, mas quando eu olhei, ela tinha muito desespero. E ela corria, e eu olhava para ela, e aí eu via, o Espírito me mostrou que havia larva dentro dos seus ouvidos, e ela corria atordoada. E o Senhor falava assim comigo, eles estão com larvas nos ouvidos, por isso não ouvem. E eu fiquei olhando, eu fiquei parada assim, olhando essa mulher e vendo os bichos, né? Era bicho dentro dos ouvidos dela e deixava ela atordoada. E o interessante disso, que olha para você ver, você sabe por que todo criador de ovelha, você sabe que ele tem que derramar azeite sobre a cabeça da ovelha? Porque ele tem que derramar o azeite aqui, o azeite tem que derramar e descer sobre os seus ouvidos. E quando esse azeite desce sobre o ouvido da ovelha, o que faz? Produz uma proteção aqui.
E aquela mosca varejeira não entra nos ouvidos da ovelha para colocar larva. Pesquisa sobre isso. As mosca varejeira, que é uma mosca específica, elas ficam atrás das ovelhas para colocar o ovo dentro do ouvido. E quando coloca o ovo e a larva nasce, é como se fosse um berno que nasce aí, esse bicho começa a mexer dentro do ouvido, dentro do tímpano. Produz um estado de loucura e um estado de desesperação na ovelha. A ovelha começa a desesperar e a bater forte com a sua cabeça na parede. E as ovelhas morrem. Então, por isso que o Senhor nos unge com azeite como ovelhas. Ele nos unge. Porque a unção do Senhor sobre as nossas vidas, o poder do Senhor de proteger-nos, nos protege desse incidente espiritual, aonde a pessoa entra numa surdez espiritual e essa surdez as leva a um desespero, estão atordoados, não conseguem escutar a verdade mais porque ficam atordoados com a verdade, porque o ouvido está tão cheio de mentira, tão cheio dessas larvas, que não conseguem ouvir a verdade mais. A palavra do Senhor tem um versículo que fala a respeito disso, né? Que estão atordoados, o seu conhecimento está atordoado. Tem uma palavra, um versículo específico que fala a respeito disso, agora eu não lembro, não estou lembrando assim. Quando o Espírito de Deus me traz os versículos, eu lembro. Mas aí está a referência para você, que aí fala assim que obstruiu o conhecimento, algo assim. Então, amados irmãos, glória a Deus, verdade? Como Deus nos fala. Então, por mais que você fale, essas pessoas não vão compreender, porque os seus ouvidos estão tapados. Elas não conseguem ver os mistérios do Senhor através das revelações, tá? Essas pessoas são, eu já falei com vocês, essas pessoas são vasos velhos, odres velhos, com vinho velho, tá? Por mais que seja odre novo, mas o vinho velho tá aí. E o vinho velho é a revelação antiga, é a revelação, ou seja, o vinho novo é a revelação dos mistérios, é o novo que o Senhor está trazendo sobre nós. Esse é o derramamento do vinho novo, as revelações do Senhor, tá? Revelações dos mistérios do Senhor que são abertos para esse tempo. Então eu vejo, depois disso eu vejo que estou costurando 2 cintos negros, representa silício. O 2, né? Por que eu estou costurando esses 2? Para terminar o meu ministério, eu costuro esses 2. Então, eu já estou terminando já. Com essa costura, eu termino o meu ministério, o chamado meu. Mas, o que significa 2? Aí eu estava fazendo um cordão de 2 dobras. Porque a palavra do Senhor fala que o cordão de 2 dobras, ele não rompe. Por isso você vê que são 2 testemunhas. Você vê que os 144.000 andarão de 2 em 2, tá? Para formar esse cordão de 2 dobras. Será dobrada a força deles e dobrado o poder, assim como a unção de Elias que caiu sobre Eliseu. Eliseu pediu uma unção dobrada. Então essa unção dobrada estará sobre as 2 testemunhas. Glória a Deus, aleluias. A cor preta silício representa o arrependimento que as 2 testemunhas vão trazer.
Mas o cinto também representa algo muito significativo e do porquê eu estava costurando, porque as duas testemunhas, os 144.000, farão esse trabalho no fim. Amados, o cinto representa a casa de Judá e a casa de Israel. A casa de Israel, em determinados versículos bíblicos, é chamada da casa de José, tá? É a mesma. Casa de José com casa de Israel é a casa de Israel, tá? Não tem diferença. Ele só muda o nome. Agora, que depois de passar pelo juízo, ela será juntada. Todos formarão um. Por isso esses dois cintos formam um, tá? E são cozidos, não aí, como um. Onde é perdoado o seu pecado e essa casa volta a ser uma. Jeremias 3,18 fala: naqueles dias irão da casa de Judá e a casa de Israel e virão juntamente da terra do norte e da terra que eu fiz, para a terra, né, que eu fiz vocês herdar dos vossos pais. Depois em Ezequiel 37, 16 ao 22, descreve como o Senhor fará com elas, fará delas uma só nação e terá um só rei. E em Zacarias 10, 6, também profetiza o fortalecimento da casa de Judá e a casa de José, que é a casa de Israel, que será reunido por Deus com compaixão. No contexto da divisão, a divisão de Israel em dois reinos, que é o reino norte, que é Israel, e o reino sul, que é Judá, ocorreu depois da morte de Salomão, como nos fala Zacarias 10. Como resultado da sua descendência, o reino do norte foi conquistado e dispersado. E o reino do sul, que é Judá, também sofreu com um exílio, porque foi exilado, foi esparcido, esparramado na dispensação, especialmente depois da destruição de Jerusalém pelos babilônicos. O significado da reunificação, a reunificação representa um tempo de restauração, de renovação para os povos de Israel. Essa unificação inclui os gentios que recebem o Senhor Jesus, inclui-nos a todos em um só corpo, em um só reino com o Senhor e o próprio Yeshua, Jesus, como nosso rei da tribo de Judá. Será um tempo em que viverão debaixo, né, do mando só de um rei, e a profecia menciona Davi, né, como esse rei, e será um povo limpo do seu pecado, que já viverá no pacto perpétuo com Deus. Zacarias 10:6 diz assim: porque eu fortificarei a casa de Judá e guardarei a casa de José, e os farei voltar, porque deles terei piedade, e será como se não houvera abandonado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e eu os ouvirei. Jeremias 3,18. Naquela época, a casa de Judá caminhava com a casa de Israel e estavam unidas. E retornarão do norte para a terra que entreguei como herança a vossos pais desde a antiguidade. O que significa o cinturão? O significado espiritual do cinturão, que o Senhor me mostrou. Na Bíblia, o cinturão se refere principalmente ao cinturão da verdade, o cinto da verdade, parte da armadura de Deus, em Efésios 6, né? Que simboliza viver na verdade divina da palavra de Deus, proporcionando estabilidade e preparação para o combate espiritual contra o mal. Também pode significar preparação e
O cinto, você coloca o cinto, soldados daquela época usavam as vestimentas como uma saia assim, e eles precisavam correr. Isso embaraçava seus pés e eles caíam. Então eles cingia. E cingir é amarrar as pontas da saia no seu cinturão, tá? Então isso significa cingir. Isso significa o cingimento para correr. Isso significa uma preparação, significa poder e significa força também, tá? O cinturão, esse cinturão, o cingimento. Por isso o Senhor nos pede nesse tempo para cingir-nos na força do Senhor. E cingir é estar preparado para essa batalha que virá, porque está vindo já. E o cinturão da verdade na armadura de Deus está escrito em Efésios 6,14, diz: a Bíblia menciona o cinturão da verdade como a primeira peça da armadura espiritual que os crentes devem ter. O seu significado simboliza viver na verdade de Deus, na sua palavra, o qual protege o centro do meu ser e liberta o crente das mentiras do inimigo. A função do cinto, assim como o cinto de um soldado permitia nessa época esse livre movimento, e ao recolher a sua túnica, que estava a túnica lá embaixo, né? E o cinto também, além de recolher a túnica, ele era usado de pendurar as armas de guerra. E a verdade outorga ao crente uma liberdade e uma capacidade de defender do mal. Esse é o significado espiritual. Número 2, a preparação e preparar-se para o serviço. O significado literal do cinto, de cenir, não a cintura, na antiguidade, significa dobrar as largas túnicas e atá-las ao cinturão para não tropeçar ao correr. Lucas 12:35 literalmente fala cenir-se na cintura. Também significa estar preparado, estar pronto para o serviço de Deus, para atuar dentro do chamado que Deus trouxe para a sua vida. Como ele ordenou aos israelitas para a Páscoa. Olha, vai acontecer a Páscoa. Páscoa já vem, a ressurreição já vem. Você necessita estar preparado, necessita cenir seus lombos, necessita cenir sua cintura. E o cinto também representa poder, justiça e apoio, justiça e retidão. O cinto pode simbolizar a justiça, a retidão que rodeia os justos, como se expressa em Isaías 11:5, Isaías 11:5, onde a justiça rodeia os lombos do Messias. Estabiliza a força para um soldado, o cinturão proporciona um suporte central, ajudando a manter firme e estável, de maneira similar à verdade, a palavra de verdade, que é a palavra de Deus, nos dá fortaleza espiritual. O Pai chama o seu exército, os 144.000, a cenir, a preparar, a estar prontos, preparados para o serviço que pronto começará, como lhe ordenou aos israelitas. Lucas 12, do 36 ao 40. Estejam cenidos vossos lombos e vossas lâmpadas acesas, e vós outros sedes semelhantes a homem que aguarda a que seu senhor regresse das bodas, para que quando chegue chame. Abrem em seguida, bem-aventurados aquele servo aos quais seu senhor venha. Ache velando, de certos os diga que te cenirá, e fará que se sentem às mesas, e virá servir-lhes. Mesmo que venha a segunda vigília,
mesmo que venha a terceira vigília, se os acharem assim, bem-aventurados são os servos. Aqui fala da primeira vigília, ou seja, a primeira não mencionou, mas ele falou que existe uma segunda vigília e existe uma terceira vigília. Então, isso aconteceu, que também existe a primeira vigília. A primeira vigília aqui está fazendo uma relação de 3 colheitas. A primeira vigília é aquela vigília dos santos que já estão preparados nesse tempo já. Eles já estão preparados. Você já está preparado? Você é santo, está preparado? Se o Senhor vem para guardar, Ele te guardará da grande tribulação, ou você ficará para passar na grande tribulação? Então, a primeira vigília é essa vigília que todos estão fazendo, se preparando para que o Senhor nos guarde, antes de começar esse tempo da grande tribulação. A segunda vigília, que ele está se referindo à segunda e à terceira vigília, por quê? Essa segunda e a terceira vigília, que está relacionada com a colheita dentro da grande tribulação. Isso acontece dentro da grande tribulação. Existem mistérios ainda para poder explicar esse versículo. Mas só que o interessante é que esse versículo casa perfeitamente com o que o próprio Jesus fez no Monte da Transfiguração, porque ele vigiou 3 vezes. Então, por isso que Lucas, ele tem a certeza de falar sobre essa vigília, porque Jesus os ensinou das 3 vigílias, porque ele vigiou 3 vezes. Ele estava em vigília 3 vezes, ele foi orar 3 vezes aí, tá? Ele estava no Monte de Transfiguração, depois vocês lerem o texto. Ele estava no Monte de Transfiguração, ele vai orar, deixa eles, depois ele volta, dá uma olhada neles, depois ele volta para orar. Então ele faz isso por 3 vezes, nos mostrando que realmente existe 3 vigílias. E aí acontece a transfiguração. No final acontece a transfiguração. Depois de 3 vigílias acontece a transfiguração. Transfiguração se refere à transformação dos santos no final, que Paulo fala que no final, no sonar da última trombeta, seremos todos transformados. Então essa transfiguração é o ato de transformar-se, transformar do carnal para o espiritual, do terrenal para o celestial. Então, amados irmãos, essa é a referência que faz. Se vocês têm dúvida, vocês oram ao Senhor, consultam o Senhor sobre isso, amém? Eu falo o que me foi revelado pelo Espírito. Eu falo que, além de ter sido revelado pelo Espírito, a palavra, através do próprio Espírito, me revelou essas coisas, tá? Me revelou esses mistérios. E há muitos de vocês também. Encontra isso por verdadeiro. Mas existe um povo que tem uns bichinhos no ouvido, que não está lendo a Bíblia, que fica com o que conheceu, com o que alguém ensinou, que para eles, quando escutam essas coisas, se assustam. E esses mistérios revelados para eles não vêm da parte do Senhor. Se quedam atordoados, não ficam atordoados, ficam perturbados, porque não tem essa revelação, não busca e não tem, estão frios, estão com o que aprende, estão com as doutrinas, estão com o que o homem aprende, não com o que o Espírito de Deus aprende. Então, por isso que a gente, nesse tempo agora, vamos enfrentar pessoas que vão estar nos mandando mensagens interessantes, com palavras muito bonitas, dizendo que nós não somos de Deus, por causa das revelações que estamos recebendo, que é o que está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, ele fala que aí vem a terceira vigília, mas que nós precisamos estar preparados em todas, tá? Para saber isso,
Aí ele fala do pai de família, né? Que se ele não está vigiando, se ele tivesse vigiando, ele saberia a hora que ia vir o ladrão. Mas não estava vigiando, então não soube. Então, quem são os que vigiam sabe a hora, tá? Quando fala assim, ninguém sabe a hora que vem o ladrão. Não, aqui a palavra é muito clara. E ela é clara não só em Lucas, em Apocalipse também. Que fala que os que estão vigiando sabem a hora. Aqui, só o pai de família que não vigia, ele que não sabe a hora que vem. Tá? Ele que não sabe a hora que manifesta o ladrão na sua casa. Mas nós saberemos. Eu sei, você sabe. Sabe por que você sabe? Porque você sabe que já está no tempo de Jesus vir. Então você está vigiante. Se você sabe, é porque você está vigiante. Tá entendendo? Você tem esse sentir. A palavra te diz isso. Tudo encaixa. Então você tem esse sentir em você que você sabe que já é hora. Então você sabe a hora que vai vir, porque sabe que já está na hora do ladrão vir. Está na hora do Senhor manifestar o rapto. Não estou falando do arrebatamento, eu já expliquei sobre isso. O rapto. O Senhor guardar os santos que estão preparados. E só os que estão preparados que são guardados. Tá? Então, amados, os que não estão preparados, o que a palavra diz? A palavra diz assim, a parábola do Senhor. O que ele falou? Olha, eu acho que não é parábola, não. Fala assim, olha, estarão 2 no campo. Um será tomado e outro será deixado. O que não vigiou, será deixado. O que está vigiando, será levado. Tá entendendo? Então, amados irmãos, vamos continuar. Mas vós outros, pois, também estáis preparados, porque a hora que não pensa, o Filho do Homem virá. Glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor traz essa palavra para a sua vida, para preparação. Toma essa palavra para você, pega essa palavra para você, guarda essa palavra como sendo do Senhor para a sua vida, para essa preparação, porque Deus tem te chamado. Por isso, às vezes, você tem enfrentado determinadas situações. O Senhor tem te colocado e te apertado em determinadas situações, porque Ele tem necessidade de te resgatar deste mundo. Mas se vocês insistem, mais tribulações virá sobre a vida de vocês. Porque o Senhor quer te tirar de todas essas coisas que traz perturbação para a sua vida, que traz ansiedade, tristeza, dor. O Senhor quer te retirar, o Senhor quer separar você. Mas muitos irmãos, não compreendendo a situação de luta que estão vivendo, não compreendem que o Senhor está trazendo essas lutas para que você se separe do mundo e viva agora só para Ele. Consagre, santifica. É o momento de estarmos espiritualmente e não terrenalmente. Manifestarmos espiritualmente e não carnalmente. Amém? Eu espero que essa palavra tenha trazido para você edificação em nome de Jesus. Continue orando. Nós estamos fortemente aí orando, cobrindo-nos uns aos outros. Glória a Deus por isso. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe.